Olá, seja muito bem-vindo a mais um Saúde News. O coronavírus tem se espalhado e se alastrado cada vez mais e atingindo números cada vez maiores nos países. A disseminação dele está sendo, apesar de todas as medidas de quarentena e proteção, está sendo muito alta. E o mundo está assustado porque ainda não existe uma vacina, não existe um protocolo de tratamento e não existe um remédio suficientemente bom ou eficiente, comprovado cientificamente para poder tratar o quadro do Covid-19, que seria a doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Para tentar ajudar as pessoas que seguem o meu canal e me acompanham nas redes sociais, amigos e pacientes, então eu resolvi fazer o segundo vídeo aqui da nossa playlist sobre o coronavírus, que vai ser como se proteger do coronavírus. Gostaria de, antes de entrar no conteúdo aqui dessa mini palestra, falar um pouquinho sobre a questão da terceirização da nossa saúde, que eu acho que é um dos pontos mais importantes para a gente começar a refletir nessa nova situação que o mundo se expôs aí do coronavírus, do novo vírus. O vírus, ele assusta de modo geral, e ele tem matado principalmente cerca de 80% ou mais pessoas mais velhas e que têm problemas de saúde já pré-existente, principalmente doenças cardiovasculares. Problema de diabetes, problema de colesterol alto, problema de obesidade, sedentarismo. São todas situações que o ser humano pode se proteger delas por meio de um estilo de vida cada vez mais saudável, que por sinal é o conteúdo principal aqui do nosso canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva, aproveita esses momentos de quarentena para estudar os vídeos aqui do nosso canal, pois temos conteúdos extraordinários que ajudam muito as pessoas a entender os princípios corretos da saúde. Eu vou direto ao ponto nos vídeos, geralmente trago informações cientificamente bem catalogadas e que realmente trazem resultados extraordinários ali para a preservação e manutenção da saúde, melhorando a expectativa de vida. E o resultado é você ter um corpo mais saudável e, de modo geral, mesmo quando vier uma epidemia, uma pandemia que nem essa daí do coronavírus, você não vai se preocupar tanto, porque o risco de letalidade para você vai ser menor, porque você vai estar cuidando da tua saúde. E quando eu digo de não terceirizar a nossa saúde, é nesse sentido. A responsabilidade e o cuidado da saúde é tua. Você não pode terceirizar nem para o Estado e nem para as instituições privadas. Você não pode depender do cuidado da tua saúde de outras pessoas. Você tem que fazer tudo o que é possível para se manter saudável. E caso falhe as medidas ali para cuidar, né, isso é normal, nós podemos ter alguma doença, você então pode procurar aí ajuda de profissionais. Mas o básico, o dia a dia, né, praticar atividade física, ter boa alimentação, ter um estilo de vida saudável, eu acho que o coronavírus pode estar trazendo um despertamento para o resto das pessoas que ainda não se atentaram à necessidade do cuidado pessoal da saúde, de não esperar fazer tudo que você quer, comer o que você quer, não cuidar da saúde, não praticar atividade física, não tomar um sol, enfim, fazer nada que é saudável e depois, quando vem uma doença, esperar que o sistema de saúde possa resolver o teu problema. Isso é terceirizar, ou seja, deixar o cuidado da tua saúde sempre na mão de terceiros. Isso está errado. E eu espero que esse coronavírus traga essa consciência para o brasileiro e para o mundo da importância de a gente tomar cada vez mais medidas de proteção e promoção à saúde pessoais e dentro das nossas famílias, pois isso blinda a nossa família e o mundo contra a gravidade de várias doenças. Bem, dito isso, eu espero que você reflita e também gostaria de pedir que você compartilhe essas informações. Eu vejo aí nos meus grupos de WhatsApp ou pessoas me mandando, compartilhando, um monte de informação de fake news, informação falsa, informação duvidosa, piadinhas, mensagem de bom dia, boa noite, enfim, tudo isso as pessoas compartilham com grande facilidade. Já quando a gente traz um material aqui que realmente faz a diferença, um conteúdo denso, bom, que realmente pode mudar a vida das pessoas, as pessoas acabam não compartilhando. Então, se você é inscrito aqui do nosso canal, eu te peço essa gentileza, compartilhe e deixe o teu comentário, para que as pessoas entendam a importância desse vídeo na tua vida e na vida das pessoas que você ama. Compartilhe esse conteúdo. Eu gostaria de comentar aqui o caso de uma paciente minha, que quando a gente ia ter o atendimento, ela falou que estava com um pouquinho de diarreia, um pouquinho de sintomas gripais, e eu falei, olha, eu estou desconfiado que você pode estar com coronavírus.
porque o quadro clínico está bem parecido e provavelmente agora você vai ter uma pseudo-melhora e depois vai começar um estado febril, que vai ser quando o vírus vai tentar atacar o teu organismo. Mais ou menos todo aquele quadro clínico que eu relatei no vídeo anterior. E nem todo mundo compartilhou aquele vídeo. Então, se você não assistiu, compartilhe. Eu só sei que essa minha paciente viu e foi no médico, e o médico já solicitou o exame de Covid-19. Provavelmente ela está com um quadro de Covid-19, agora a gente está aguardando o exame clínico dela ali, o exame do Covid-19, do coronavírus, para ver se ela está realmente ou não. Mas ela ficou preocupada, que ela falou, nossa, eu posso ter passado para algumas pessoas porque eu não me atentei direito aos sintomas. Então, a importância do vídeo anterior que a gente fez é essa, é você conseguir detectar o coronavírus o quanto antes e conseguir prevenir o contágio dele para as pessoas que você ama. Assim você vai perceber, vai poder se isolar, tomar mais medidas de higiene e prevenção dentro da tua casa, no teu serviço, fique em casa se você tiver um quadro parecido com esse. Enfim, compartilhe aquelas informações. O quadro clínico detalhado, a gente vai comentar um pouco nesse vídeo, mas o outro é mais completo com relação à evolução do quadro clínico. Então, gente, lembre-se de compartilhar esse conteúdo, porque realmente ele pode fazer a diferença na vida das pessoas. Como no caso dessa minha paciente, se ela tivesse compartilhado com mais pessoas, talvez outras pessoas também tivessem se atentado e tivessem, prevenindo o risco de contágio deste coronavírus ou dessa doença que tem assustado tanto o Brasil. Mas vamos lá, gente. Então, para o conteúdo deste vídeo. Como se proteger do coronavírus? Meu nome é Matheus Ben. O segredo da proteção a gente tem que ter em mente que para sabermos como nos proteger do vírus, do Covid-19, da evolução do quadro clínico, a gente tem que conhecê-lo muito bem. Por isso, eu te recomendo, assista o vídeo que eu falo dos sintomas da evolução do quadro clínico, para você entender qual que é o mecanismo de atuação do vírus, para a gente poder, então, entender o que eu estou passando aqui de prevenção e tratamento para o coronavírus. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar é a evolução, mais ou menos, do quadro clínico. Nós temos, no dia 2 ao dia 5, um quadro gastrointestinal, com relato na maioria das pessoas, e estado gripal. Nesse momento apresenta diarreia, vômitos, coriza, aquela sensação de que o corpo está querendo gripar, e o que marca mais aqui realmente é a diarreia. Então esteja atento, se você está com diarreia e estado gripal, esteja bem atento, porque você pode estar começando com um quadro de coronavírus, da Covid-19. Do 5º ao 7º dia, geralmente começa dor de garganta, um estado febril que não passa facilmente e dor no corpo. Basicamente é assim, nos primeiros dias, o vírus tenta se alojar em várias partes do corpo e o corpo tenta reagir a ele, soltando algumas toxinas que acaba provocando ali um estado de diarreia. E também começa aquela sensação de gripe. Aí o vírus ele vai conseguir se alojar geralmente aqui nas regiões das vias aéreas, garganta e fossas nasais superiores ali, que é onde ele vai conseguir entrar dentro das células e começar a se proliferar. Quando o nosso corpo observa que tem um ser invasor dentro dele, que está atacando, ele começa a elevar a febre e fazer processo inflamatório para tentar neutralizar esse vírus. Então é nesse período que começam as dores no corpo, porque onde tiver foco de coronavírus, o teu corpo vai estar reagindo com essas medidas. Então começa ali um estado febril generalizado e essas complicações. Nesse momento também pode ter a perda de olfato, de paladar, e algumas outras complicações ali, vômito, algumas situações parecidas com essa. Do 8º dia ao 12º dia, começam as complicações. Se o vírus não foi controlado e ele continua a se proliferar dentro do teu organismo, ele vai conseguir descer das vias aéreas e da garganta para começar a atacar o pulmão, que é um dos quadros conhecidos e catalogados mais perigosos aqui do Covid-19. Então, quando ele começa o ataque ao pulmão, começa a dar muita falta de ar, uma fadiga crônica, um cansaço exagerado e começa um processo de inflamação dos pulmões, levando a uma pneumonia. Do 5º dia ao 15º dia, corre o risco, então, de fazer essa fibrose pulmonar, a pneumonia e a morte. Então, nesta fase, é sempre muito importante estar vendo a evolução do quadro clínico. E do 1º dia ao 30º dia, mais ou menos,
Você pode ficar com a perda de olfato, de paladar, fadiga e um pouco de confusão. Tudo isso daqui eu relato bastante, de forma bem mais detalhada no outro vídeo. Então, se você não assistiu e quer mais informações sobre isso, assista o nosso vídeo anterior, eu vou deixar no card aqui, para você estar acompanhando aqui a evolução do quadro clínico. Por que eu estou trazendo também essa evolução neste vídeo? A gente tem que entender isso daqui para poder saber como que a gente vai atuar. Então eu fiz algumas medidas aqui, são 6 medidas para a gente poder combater o ataque do coronavírus ao teu organismo, diminuindo então os sintomas ali do Covid-19. Primeiras medidas de higiene, que a gente vai conversar um pouquinho mais, melhora do sistema imune, o que fazer quando começa o quadro de ataque gastrointestinal, diarreias, como combater o vírus em si, processo inflamatório, o que a gente faz para poder minimizar o risco ali de fibrose pulmonar, de inflamação e de estrago de estruturas do nosso organismo pelo processo inflamatório muito exagerado que o nosso corpo pode desenvolver, e como melhorar o nosso quadro de respiração. Bem, as medidas de higiene são para prevenir que o vírus atinja a pessoa. Ou seja, a gente tenta neutralizar o vírus antes do contágio. Então, são várias medidas, você pode ser bem criativo e usar o máximo possível de medidas para prevenir o risco de se contaminar com o coronavírus. Porém, as mais eficientes que já sabemos, que já está bem batida essa tecla e que é fundamental você ter na tua casa, é lavar sempre as mãos. Lave com frequência antes de mexer em alimentos, bebidas. Lave quando você chegar da rua. Tenha o hábito de tomar um banho assim que chegar da rua. Lave as mãos no ambiente de trabalho, sempre que você entra em contato com alguém, que você entra em contato com um papel, um documento, uma pasta, algo que alguém te passou, então você, se possível, passa um álcool ali e lave as suas mãos também. A importância do álcool gel, ele tem que ser o álcool 70, tá? Eu tenho visto várias formas de álcool. Álcool acima do 70 e abaixo do 70, ele não consegue destruir, ele não consegue entrar dentro da célula para poder causar a destruição dela. Então a eficiência dele é diminuída e acaba não ajudando. Então o álcool que você tem que estar procurando é o álcool 70, que ele é o que os estudos mostram, é o mais eficiente ali para combater e destruir realmente as estruturas celulares do vírus. Uma medida também que você pode estar usando, depois eu comento um pouco mais, é colocar a arnica dentro do álcool gel. Aqui em casa eu estou usando assim, eu comprei o extrato de arnica e eu misturo com o álcool gel e eu coloco então, o álcool gel não, o álcool spray, o álcool líquido, com o extrato de arnica, e eu uso ele, porque daí a arnica ela é antibactericida, antiviral, ela ajuda bastante também a combater o vírus, tornando essa solução mais eficiente no combate ao vírus. Isso vai te proteger, né, de um contágio de uma forma mais eficiente. A importância da máscara. A máscara, gente, ela é um protetor, né, físico contra o vírus. O vírus é um vírus grande. E se você está usando a máscara, o vírus não consegue atingir. Então, principalmente, se você está já com um quadro clínico, um processo de evolução, comece a usar máscara dentro de casa, porque isso vai prevenir que você contamine outras pessoas. E também, se você for na rua, esteja usando, principalmente se você vai entrar em contato, você vai no mercado, você vai entrar em contato com o caixa, às vezes o caixa não está usando ainda a máscara. E aqui eu coloquei a florzinha da arnica, tá? Ela é uma planta bem conhecida, foi usado muito antigamente ali para machucados, feridas. Tem já vários estudos científicos que mostram benefícios no combate a bactérias e tal, e a vírus, então ele vai ajudar bastante no álcool gel. Então, esses daqui são as principais medidas que eu considero. Na prática, tem o frasquinho de álcool gel com arnica na bolsa, onde você tiver, entrou em contato, já espalha ali na mão para se proteger. Em casa, chegou, lava a mão, toma banho, na rua usa máscara, isso aí vai ajudar para prevenção. Isso daí é antes de você entrar em contato com o vírus. Quando você entrar em contato com o vírus, o fator principal é o teu sistema imune, porque vai ser o sistema imune que vai definir como que o teu corpo vai interagir com o vírus. Se ele vai ter uma resposta satisfatória e vencer a batalha contra o vírus dentro do teu corpo, ou não, ou o vírus vai conseguir se alastrar, que nem o povo fala, deitar e rolar dentro de você, fazendo todo o quadro do Covid-19, levando até talvez a morte, que é o caso, né, a situação mais grave que a doença pode
trazer. Então, a gente tendo um sistema imune melhor, a gente fica com as nossas barreiras e proteção elevadas. O primeiro alimento que eu gostaria de deixar aqui para vocês, nas orientações aqui deste vídeo, é a questão da geleia real. A geleia real ele é um alimento extremamente interessante para a melhora do sistema imune de uma forma rápida e eficiente. Casa de produtos naturais, você vai encontrar geleia real. Você vai pegar ela líquida, ela geralmente vem numa porção que você deixa dentro da geladeira e você vai estar consumindo, geralmente vem uma espátulazinha ali, você vai estar consumindo uma espátula dela todas as manhãs. Geleia real é um dos alimentos que eu considero ser mais eficientes na melhora ali do sistema imune. A vitamina D, ela está diretamente relacionada ao sistema imune. Combate do câncer e várias outras doenças. E a vitamina D pode ser usada tanto na forma de suplementação, quanto também na forma de exposição ao sol. Vamos aproveitar que nós estamos em casa e vamos nos expor mais ao sol. Tenha o hábito de tomar pelo menos 10 minutos ali de sol, principalmente de manhã, às 9 horas da manhã, porque daí também facilita a produção de serotonina, que é um hormônio ativador do organismo, que vai colocar o teu corpo com as defesas, né, mais eficientes ao longo do teu dia. Então, o melhor horário para tomar o sol é lá pelas 9 da manhã, das 7 às 9 da manhã, que é o horário que você ativa tanto a serotonina quanto a produção de vitamina D. Então, eu recomendo bastante neste horário. Além disso, gente, o sol, ele atua também como proteção de higiene, porque ele ajuda a matar as células e o vírus que esteja na superfície da tua pele. Então ele ajuda a esterilizar também. O vírus ele é muito sensível ao calor e o sol então ajuda a estar combatendo ele. A vitamina C também ela está muito relacionada à questão da imunidade, ela melhora e ela é um ativador fisiológico, então é muito importante a gente estar utilizando ele, principalmente nas primeiras horas do nosso dia. Eu particularmente recomendo a utilização de meio limão num copo de água todas as manhãs, tanto para os meus pacientes, para mim, eu uso, para minha família, é muito importante. Além de trazer a vitamina C, o limão ainda tem vários nutrientes que ajudam a desintoxicar o teu organismo. Então, aquela primeira água que você toma assim que acorda, né, geralmente eu recomendo 2 copos, você põe em um desses copos o suco de meio limão. Isso ajuda muito. E também durante o dia, prepara a tua salada com limão, consuma as frutas cítricas, a goiaba, laranja, acerola, tem o hábito de consumir bastante vitamina C nesse período e, se for o caso, até entre com a suplementação. Eu, em particular, entrei com a suplementação de vitamina C para melhorar ainda mais a questão da imunidade minha. Então, crie esse hábito, aí pode fazer a diferença na tua vida. Eu vou deixar aqui no card também um vídeo que eu falo sobre o limão, a importância dele. Depois assista também aproveita que você está em casa, assista esses conteúdos, para poder ir se educando cada vez mais com medidas que realmente fazem você ter uma saúde super bacana e se proteger e não deixar a terceirização da tua saúde, deixar que outros cuidem. Começa a criar esses hábitos que eles vão garantir que você volte a ter o controle da tua saúde em suas mãos, tá? E também o alho e a cebola. O alho e a cebola eles são excelentes fontes de substâncias que ajudam a melhorar o sistema imune. É muito interessante a gente estar utilizando eles. Só que não pode ser nem frito e nem torrado, porque eles perdem as substâncias ativas no nosso organismo. Então, se você quer ter o benefício do alho e da cebola, é importante você fazer ela crua. Então, você pode estar fazendo uma espécie de xarope com alho e cebola. O hálito não vai ficar tão bom, mas ele vai ficar muito eficiente aqui na proteção contra, na melhora ali do teu sistema imune. Aqui em casa, a gente fez esse misturado com cebola, alho, própolis, açafrão e mel. Vou deixar essa receita lá no nosso blog, saudeocaminho.com. Depois dá uma entrada lá e confira essa receita que pode fazer a diferença aí para você e para a tua família na proteção e no tratamento aí do quadro do coronavírus. Então, a gente falou primeiramente sobre medidas que impedem
o vírus de atacar o teu corpo e medidas que vão fazer o teu corpo ficar com uma resistência maior caso as medidas de higiene falhem, então o teu corpo vai ter condições de se proteger. Mas vamos lá então agora pensar no caso do vírus já ter entrado no teu organismo. Como eu falei, geralmente ele vai atacar vários órgãos do teu corpo, mas nos primeiros dias vai atacar principalmente o trato gastrointestinal. Em algumas pessoas vai dar vômito e na grande maioria dá diarreia. Então, começou um quadro de diarreia, o que você deve fazer? Primeiro, você tem que estar muito atento à ingestão de água no teu organismo. Então, consumir pelo menos 8 copos de água, mesmo que você não esteja bem, que você esteja de febre, que você esteja na cama, lembre-se de estar bebendo água. A água que eu recomendo que é mais eficiente seria a água do coco. Se você tiver acesso à água do coco ou pedir para alguém comprar água de coco, será muito interessante nessa fase de recuperação do quadro clínico, porque vai impedir que você se desidrate. E diarreia pode levar até a óbito se a desidratação for muito alta. Você pode estar utilizando também o carvão vegetal, ele tem em cápsulas ou em pó, e você pode estar utilizando, porque ele ajuda a tirar toxinas do teu organismo. O vírus, quando ele se aloja no teu organismo, ele vai fazer processo inflamatório e liberar toxinas. E essas toxinas irritam a parede do intestino, podendo tanto lesionar a parede do intestino, quanto fazer o teu intestino aumentar o movimento peristáltico, provocando a diarreia. E o carvão, então, ele vai interagir com essas toxinas e eliminar do teu organismo, minimizando o agravo, né, dessas toxinas ao teu organismo. Então, é muito interessante você ter também carvão vegetal para quando começar o quadro de diarreia. E apesar de o quadro gastrointestinal geralmente levar a uma perda de paladar e de olfato, é importante você estar buscando se alimentar com alimentos saudáveis, frutas, verduras, castanhas. Esses alimentos são bem interessantes, mesmo que você consuma um pouco menos, porque você talvez não esteja se sentindo tão bem, mas tenha o consumo regular desses alimentos, porque isso pode manter o teu corpo saudável por um período maior. Depois disso, dessa primeiro ataque, normalmente o teu corpo dá uma melhora de 1 dia, 2 dias. Então, isso é uma característica muito marcante do vírus, ele vem em ondas. Então, a primeira onda, ele ataca o organismo como um todo, principalmente o trato gastrointestinal. E na segunda onda, ele começa a infecção das vias aéreas superiores, nariz ali, a parte final ali das fossas nasais e a garganta, porque ele precisa, neste momento, achar um local para poder se proliferar, para poder, então, estar contaminando o resto do organismo. E nessa fase, então, a gente tem que tomar algumas medidas para combater o vírus. Primeiro, aqui está uma imagem, né, para a gente ver como que funciona. O vírus, ele vem, então, ele vai se alojar nessa parte posterior, aqui das fossas nasais e na garganta. Aí ele vai se proliferar nessas regiões. Para a gente tentar impedir que ele se prolifere nessas regiões, algumas medidas são importantes a gente estar tomando. Por exemplo, o própolis. O própolis ele tem que ser usado tanto preventivo, saiu de casa, chega, usa o própolis. Ele ajuda a matar qualquer vírus que esteja na tua boca ou nas vias aéreas, porque ele é muito eficiente para limpar o vírus no teu organismo. Então, o que eu tenho recomendado? Foi à rua, quando você chega em casa, a primeira coisa que você faz é tomar própolis. Toma um banho, aí depois você toma água, aí você faz, né, a tua rotina ali em casa. Mas tem o hábito de fazer isso, assim o própolis neutraliza. Se você está trabalhando ainda, utilize própolis pelo menos 3 vezes ao dia, ou sempre que você vê alguém com um quadro parecido, tossiram perto de você, espirraram perto de você, entrou num ambiente que você achou que está meio contaminado, pinga pelo menos umas 20 gotinhas de própolis ali, isso vai ajudar bastante. O própolis que eu mais recomendo é o verde sem álcool. Se o vírus já está alojado, o própolis vai prevenir ali a proliferação dele, ou vai tentar combater que ele se aloje. No meu caso, eu entrei com própolis muito tarde, por isso que o meu quadro clínico acabou evoluindo bastante. Aí os vírus se alojou principalmente nas vias aéreas superiores, que é onde o própolis não pegava. Na garganta o vírus não pegou, porque o própolis combateu o vírus. Porém, na parte superior ali, final das fossas nasais, foi onde ele conseguiu achar um local e ele começou a se proliferar. E começou então o estado febril.
No estado febril, né, que é quando o organismo enxerga que tem um problema e ele começa a tentar combater. Já já a gente fala mais sobre isso. O combate ao vírus também é importante você estar entrando nesse período e antes, né, na hora que você sentir os sintomas, já comece a usar esses mecanismos próprios e também usar o chá de guaco. O guaco ele tem muito estudo científico que mostra ali o benefício dele no combate a infecções virais, na melhora do sistema imune. Então ele é muito eficiente para melhorar o quadro clínico de gripe como um todo. Então ele é muito interessante você estar utilizando também. Quando o nosso organismo percebe, então, que o vírus está alojado nas vias aéreas, principalmente garganta e fossas nasais posteriores ali, ele vai começar a aumentar a febre. Então, o corpo tem o primeiro ataque com gastrointestinal, aí depois tem uma melhora, que é quando o vírus fica quietinho, se proliferando, até o organismo perceber que tem o agente invasor. Aí ele começa, então, um ataque a este vírus, aumentando o estado febril e começando a fazer processos inflamatórios no organismo. Tanto antes quanto nessa fase, mas principalmente nessa fase, é fundamental a utilização de alimentos anti-inflamatórios, porque às vezes o remédio que o organismo considera para o vírus, porque o vírus é grave, é um vírus difícil de combate, o organismo vai fazer um processo inflamatório às vezes tão forte que pode lesionar alguns órgãos do nosso organismo. Então, quando a gente toma um remédio anti-inflamatório, a gente diminui essa fase aguda desse processo inflamatório e a gente deixa o corpo lidar com esse vírus de uma forma um pouco mais lenta e diminui, às vezes, o risco da medida preventiva, da medida que o organismo tomou causar mais mal do que benefício. Então, você consegue minimizar sequelas ali para a tua saúde ao utilizar os alimentos anti-inflamatórios. E dos alimentos anti-inflamatórios, eu já falei, o açafrão, ele é fundamental. Você pode estar tomando ele com mel de manhã, você pega uma colher de mel, coloca meia colher de açafrão e mistura ali e consome, então, esse que é o chamado Golden Honey, junto com água com limão de manhã. Isso eu recomendo bastante para meus pacientes e eles têm falado que ajuda bastante, para mim também, eu recomendo justamente porque me ajuda muito a utilização. E nesse quadro do coronavírus é fundamental você estar utilizando anti-inflamatórios. Eu recomendo também bastante a utilização da linhaça. A linhaça ela é rica em ômega 3 da forma inativa, que é a ALA. Ele vai para o nosso fígado dessa forma e é convertido na EPA e no DHA, que são as formas ativas do ômega 3. O ômega 3 ele atua na cascata nas cascatas anti-inflamatórias do nosso organismo. Então ele vai conseguir neutralizar processos inflamatórios muito agudos, muito excessivos que o teu organismo pode estar fazendo. Então esteja consumindo a farinha de linhaça. Lembre-se disso. A linhaça, o grãozinho, ele é muito resistente. Do jeito que ele entra no nosso organismo, ele vai sair. Então a gente não consegue digerir ele. Aí que eu recomendo, bata no liquidificador a semente, faça a farinha. Não compre também a farinha já triturada, né? A linhaça já triturada em forma de farinha. Porque o ômega 3 ele é termosensível e fotossensível. Se você compra já pronto, você não vai conseguir utilizar ele. Você vai perder o ômega 3 porque ele já se dissipou. Você vai estar consumindo a farinha só pelos benefícios de fibra e não pelo benefício geral do ômega 3, que nesta fase é fundamental. Então, compra a linhaça, bata no liquidificador, guarda essa farinha num pote escuro dentro da geladeira e você pode estar utilizando no teu café da manhã, no almoço, na janta, 3 vezes no dia ali, a farinha de linhaça, que vai aumentar o ômega 3 no teu organismo, diminuindo todo o processo inflamatório. Um chá também muito eficiente que pode estar sendo usado no preparo junto com o guaco é o chá de anis. Ele é um dos mais poderosos anti-inflamatórios, tem muito estudo mostrando os benefícios dele para a tua saúde. Então, quer usar de forma preventiva, tome pelo menos 1 litro de guaco com anis todos os dias até sair esse quadro de coronavírus no Brasil e no mundo. Como preparar? Você pega 1 litro de água, coloca pelo menos uma estrelinha de anis e um punhadinho de guaco. Não precisa ficar muito forte, não é a quantidade que vai trazer o benefício, e sim a cronicidade e a utilização dele cedo. Tá?
Então, todas essas medidas não é quantidade, você não vai comer, né, um pote de açafrão. É você consumir pelo menos 1 ou 2 vezes no dia, o equivalente a meia colher de café de açafrão. É você estar consumindo pelo menos meia colher de farinha de linhaça, 1 colher de farinha de linhaça 2, 3 vezes no dia. Isso que vai fazer a diferença na tua saúde. O último tópico que eu gostaria de estar entrando aqui com vocês é a fase mais grave da doença, que é quando o nosso organismo, então, tentou atacar e o vírus conseguiu ficar forte e ele desce das vias aéreas superiores, garganta e fossas nasais, para o pulmão. Quando ele desce para as vias inferiores, aí começa um quadro de falta de ar que pode levar a fibrose pulmonar. Se você usou os anti-inflamatórios que eu recomendei, provavelmente esse processo inflamatório do pulmão vai ser menor e vai ter uma fibrose pulmonar menor. Consequentemente, você vai conseguir ter uma ventilação corporal maior e vai ficar menos dependente de ter que ir para o hospital receber a ventilação artificial, porque a gente não sabe aonde pode chegar esse quadro do coronavírus. Se o nosso sistema de saúde, que é precário aqui no Brasil, entrar em colapso, você não vai ter leito para poder tratar. E essas medidas podem fazer a diferença para garantir a tua vida. Porque se o processo de fibrose for menor, você vai conseguir ventilar de uma forma melhor mesmo na tua casa. E o quadro vai ser menos grave e você vai conseguir sobreviver, mesmo às vezes não tendo leito no hospital. Isso aqui pode fazer e vai fazer a diferença na tua vida. Uma medida que eu acho interessante para você estar usando, e que eu usei quando começou o ataque de tosse, aquela tosse seca, falta de ar e tudo mais, eu tinha um gel que eu uso, que é o chamado sebo de carneiro, que é massageador. Eu uso ele para tirar dor, eu faço jiu-jitsu, eu pratico vôlei, e volta e meia eu tenho microlesões e eu tenho dores, né, musculares ou articulares, e eu então utilizo esse gel. E ele tem arnica em sua composição, pode ser esse ou qualquer outro pomada que tem arnica ou qualquer outro composto. Eu passava ele na minha região pulmonar e eu ventilava então isso daí e isso tirava a tosse. Eu conseguia ter uma respiração, parece que meus brônquios se dilatavam, combatia aquela sensação de asma que o vírus pode provocar. Comigo foi bem leve, mas eu tive alguns dos dias, né, na verdade, esse quadro. Então isso me ajudou muito e eu acho que pode te ajudar. Um frasquinho desse custa R$10, R$15, é super barato, dura bastante e com certeza vai te ajudar aí, caso você tenha um problema e não encontre leitos. E arnica você pode também estar fazendo ela para fazer inalação. Pega ferve uma água, pinga um pouco de extrato de arnica, pega um pano e também cheira um pouco essa água aí para ver se ventila. Não precisa ficar muito tempo, mas a água fervendo ali com a arnica vai ajudar ali a estar entrando nas vias aéreas e melhorando. Caso não tenha o gel massageador ali, eu considero ele mais eficiente, mas você pode estar usando a arnica. Ou se não, você pode pegar a arnica também e passar perto do pulmão ali nas vias aéreas, o extrato de arnica, para que o corpo esteja inalando ele, que também vai ajudar bastante nessa situação. Bem, galera, essas são as informações que eu trouxe para vocês hoje. Eu creio que são informações fundamentais e que podem fazer a diferença caso o estado de saúde teu agrave e você não encontre leitos nos hospitais. A gente não sabe como que está a evolução do quadro clínico, a evolução do contágio do coronavírus no Brasil. Eu, em particular, sei que o vírus é muito forte porque eu tive ano passado. Se você quer entender melhor isso daí, assista o vídeo que eu recomendei ali, que eu falo sobre os sintomas, e é por isso que eu tenho tanta informação e eu tenho certeza dessas informações que eu estou passando para vocês, porque eu tive esse quadro, teve pacientes meus que tiveram esse quadro, isso no ano passado. Como eu falei, não sei se é da cepa que saiu em Wuhan, lá na China, porém, o quadro clínico é muito parecido. Eu creio até que esse vírus já está circulando há mais tempo, porém, não tenho certeza. A gente não tem como provar isso, porque eu não fiz o exame do do SARS-CoV-2 no ano passado. Mas eu enxergo esse quadro clínico e eu consigo ver algumas situações que a gente pode intervir para poder melhorar o teu quadro clínico. Então,
Gente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o like. Eu trouxe bastante informação. Que nem eu falei, o pessoal geralmente compartilha fake news, compartilha bobeira. Esse vídeo aqui é inteiramente baseado em ciência, em conteúdo verdadeiro, em conteúdo de qualidade, em quadro clínico real, meu e de pacientes, de pessoas que me relatam e estão relatando o caso do coronavírus, em estudos e pesquisas que eu tenho feito sobre esse vírus. A pedido dos meus pacientes, amigos e familiares, eu então montei tanto o vídeo anterior quanto esse para tentar ajudar um maior número de pessoas. Dá trabalho fazer uma mini palestra dessa, dá trabalho fazer esse conteúdo, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas. Então compartilhe o máximo que você puder esse conteúdo, mais de uma vez, com o maior número de pessoas e mande o teu depoimento pessoal falando que você viu esse vídeo e que é importante para você. Galera, muito obrigado, eu espero realmente que esse conteúdo te ajude. Se você achou importante, deixe nos comentários ali, falando e me apoiando também para eu fazer mais conteúdos como esse. Se tiver alguma dúvida, deixa ali no comentário. É isso, gente. Por hoje, ficamos por aqui. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.